Olá, meu nome é Giovana e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante para aqueles que querem se tornar mediadores e conciliadores judiciais. Falarei sobre o processo de capacitação e cadastramento dos terceiros facilitadores nos tribunais, para que possam atuar nas sessões autocompositivas. Primeiro, um pouco sobre mim. Eu sou diretora do Sejusc da Justiça Federal de Juiz de Fora, instrutora de mediação e de conciliação pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho da Justiça Federal, mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, onde eu tive a oportunidade de pesquisar sobre justiça restaurativa, e doutoranda em Direito pela Unesa, Rio de Janeiro. E hoje, então, nós vamos começar um pouco falando sobre quais são os passos para se tornar um mediador e um conciliador judicial. E primeiro é importante a gente apartar a figura do mediador e conciliador judicial do mediador e do conciliador extrajudicial. O mediador e o conciliador judicial, ele está sujeito a requisitos diferenciados daquele extrajudicial. É necessário que ele passe por um processo de capacitação, de cadastro, para que então ele possa atuar em âmbito judicial. Já o conciliador e o mediador extrajudicial é aquele profissional que atua nas câmaras privadas ou então em seus escritórios de advocacia. E tanto o Código de Processo Civil quanto a Lei de Mediação e a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça fazem essa diferenciação entre essas duas categorias de profissionais. Então, falando um pouco primeiro sobre a conciliação e a mediação. O marco normativo aqui no Brasil é a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que inaugurou o que a gente chama de Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado aos Conflitos de Interesses. Antes, muitos tribunais já desenvolviam programas de conciliação e mediação com base no que dispunha o Código de Processo Civil anterior. Entretanto, somente com essa resolução é que se passou a fomentar de uma forma institucionalizada, organizada, os métodos consensuais como uma alternativa ao processo judicial. Então, os métodos consensuais que a gente conhece mais aqui no Brasil são a conciliação e a mediação, e no campo penal a justiça restaurativa. E a Resolução 125, ela vem institucionalizando, estabelecendo normas, parâmetros para a implementação de órgãos responsáveis pela execução dessa política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesse. Passou a prever também o código de ética desses novos profissionais, os conciliadores e os mediadores, os princípios da conciliação e da mediação, assim como outras normas referentes ao tema. É importante salientar também que essa resolução, já em 2010, passou a exigir o requisito de capacitação mínima para que esses profissionais possam atuar no âmbito das unidades jurisdicionais. Antes, como muitos sabem, a conciliação e a mediação eram feitas de forma muito intuitiva, geralmente por estagiários do direito ou então pelos próprios magistrados ou servidores durante as audiências. No âmbito dos juizados especiais, estaduais e federais, essas conciliações, em regra, antes da resolução do CNJ, eram conduzidas por estagiários de direito ou então por algum servidor designado pelo magistrado. E caso não houvesse acordo, após na audiência de instrução e julgamento, o juiz sempre perguntava se as partes gostariam de transigir, se teria alguma proposta de acordo. Entretanto, com essa resolução, e por diversos motivos que hoje foge um pouco ao nosso tema central, houve uma necessidade maior de estruturação e profissionalização dessa prática, prevendo um feixe de competências mínimas para que esses facilitadores pudessem desenvolver um saber fazer mais afeto às figuras da conciliação e da mediação. Assim, com essa resolução, o CNJ
passou a prever a necessidade de que houvesse uma capacitação mínima para esses facilitadores. Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, e com a Lei de Mediação, Lei 13.140 de 2015, que também entrou em vigor em 2016, esse marco normativo, né, a resolução, ela foi complementada e ela foi... muitas das suas diretrizes foram repetidas por esses diplomas legais com relação a essas figuras. O CPC, inclusive, em breves linhas, no artigo 165, aparta a conciliação de mediação, dizendo que a conciliação ela tem lugar geralmente naqueles processos, naqueles casos, conflitos mais simples, em que a relação das partes seja de trato único, ou seja, não continuadas, ou o que a gente chama de multiplexas, não multiplexas. E nesses casos, o conciliador, inclusive, pode sugerir alternativas para o acordo. Já na mediação, de acordo com o artigo 165 do CPC, a mediação é destinada para casos mais complexos, em que o conflito tenha relação com tratos, com questões envolvendo relações continuadas, multiplexas, em que com a resolução do conflito elas continuarão a existir. E o melhor exemplo que nós temos aqui são as mediações no direito de família, algumas questões também empresariais entre sócios, vizinhança, entre outras figuras, como que a gente sabe hoje em dia, né, a mediação comunitária, que foi inclusive inserida na resolução 125 por uma alteração em junho de 2020, reconhecendo também a mediação comunitária como uma espécie de mediação com as suas particularidades. Então, de acordo com essa diferenciação, aqui nós já sabemos que a conciliação ela é destinada para conflitos mais simples, enquanto a mediação ela é destinada para conflitos mais complexos. E uma outra questão que eu gosto de colocar é que a conciliação, os dramas envolvidos no conflito, eles são menos profundos do que aqueles que se relacionam a um conflito que pode ser direcionado para mediação, que em regra o mediador procurará atingir os interesses subjacentes, as dinâmicas que retroalimentam aquele conflito. E pelo próprio CPC, o mediador ele não pode sugerir propostas de acordo, ele não pode aconselhar as partes, ele é uma ponte do diálogo entre os envolvidos naquele conflito. Ele auxilia os envolvidos a que eles próprios possam construir de uma forma proativa e engajada a solução para o seu conflito. Então, em poucas linhas, sabemos que a doutrina e a teoria colocam muitas outras diferenciações. É importante para que nós tenhamos essa linha divisória entre a conciliação e a mediação em mente, para entendermos um pouco como que acontece o processo de capacitação dos conciliadores e dos mediadores. Pela resolução 125, essa política judiciária de tratamento adequado aos conflitos, elas têm como órgãos executivos o próprio CNJ, que é aquele responsável pelas diretrizes gerais, por contatos com órgãos que eles chamam de entidades parceiras, para formar uma rede, como forma de estimular a conciliação e a mediação, também por entes públicos, empresas, traça normas gerais, o próprio código de ética, como eu disse anteriormente, o conteúdo programático mínimo dos cursos de capacitação desses terceiros facilitadores. E nesta resolução está prevista a implementação nos tribunais brasileiros, tanto os estaduais quanto os federais, de órgãos destinados a executar essa política, que são os chamados NUPEMECs, são núcleos permanentes dos métodos consensuais de solução de conflito, e que vão organizar em seu âmbito de competência, nas suas unidades jurisdicionais, a implantação dos CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Então, os tribunais, o CNJ,
delegou para que cada tribunal brasileiro pudesse estruturar no âmbito, de acordo com as suas possibilidades, com as suas especificidades, a execução dessa política, por meio desses NUPEMECs, que são órgãos administrativos dentro dos tribunais e que serão responsáveis pela capacitação dos conciliadores e mediadores no seu âmbito de competência. Então, eles traçarão as formas de capacitação, as regras para capacitação, sempre observando o que está previsto na Resolução 125, no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação. Então, será o responsável por organizar esses cursos, complementar aquela regulamentação federal que existe sobre o tema, de acordo com as suas especificidades, e implantar esses centros judiciários de conciliação. Os centros judiciários, então, eles se localizam nas unidades jurisdicionais, ou seja, no caso, né, nas comarcas, na Justiça Estadual ou nas subseções judiciárias em se tratando da Justiça Federal. E pela resolução consta que naquelas unidades, naqueles comarcas ou subseções onde houver mais de 2 varas, a implantação do núcleo ela é obrigatória. E naquelas em que houver apenas uma unidade jurisdicional, uma única vara, por exemplo, o serviço de conciliação ele pode ser implantado de forma adjunta àquela vara. E é no SEJUSCs que acontecem as audiências de mediação, as audiências de conciliação e o atendimento ao cidadão. Então, como que aquele interessado em se tornar mediador ou conciliador judicial, como ele deve fazer, como proceder? Primeiro, o CNJ, ele em regra não oferece curso de formação para mediadores ou conciliadores judiciais. Isso é incumbência dos tribunais. Os tribunais, então, eles promovem esses cursos. E esses cursos, eles necessariamente devem ser ministrados por instrutores cadastrados no CNJ. Então, não basta, por exemplo, ser um mediador para dar um curso de formação de mediador judicial. É necessária a formação em instrutoria. E todos os instrutores para formação de mediadores e conciliadores judiciais devem estar cadastrados no CNJ, na plataforma do CNJ. Então, o tribunal, de acordo com as suas necessidades, ele vai fazer um cronograma dos cursos, de acordo também com as necessidades dos SEJUSCs, que podem solicitar ao tribunal de origem a abertura de um processo seletivo ou não, para a seleção daqueles candidatos a fazer o curso de conciliação ou mediação. E nisso, cada tribunal ele tem a liberdade de regulamentar. Alguns tribunais exigem concurso público, né, de provas e títulos, ou somente provas, para selecionar aqueles candidatos, para assim eles poderem participar do curso de formação de conciliador ou mediador. Então, cada tribunal tem a sua sistemática. No tribunal onde eu trabalho, por exemplo, no TRF1, né, o estado de Minas Gerais, ele está abarcado pelo TRF da primeira região. A subseção judiciária, né, o SEJUSC interessado, que esteja precisando de novos conciliadores, mediadores para a sua unidade, solicita ao TRF1, ao NUPEMEC, autorização para a realização de um curso. Então, o próprio tribunal tem todo um procedimento burocratizado, com edital para seleção dos interessados, autorização pelo próprio tribunal, indicação dos instrutores cadastrados no CNJ ou no CJF, para então ser realizado o curso teórico. E aqui a gente entra numa outra questão muito importante. A resolução 125 prevê a necessidade de que aquele candidato a mediador e conciliador passe por uma formação
que é feita em duas etapas, uma parte teórica e a outra parte prática. Essa parte teórica, ela deve ter no mínimo 40 horas aula, no mínimo. E inclusive na resolução 125 do CNJ, consta o conteúdo programático mínimo que deve ser observado por cada tribunal para que seja ministrado durante essas 40 horas teóricas. Feita essa, tendo o candidato participado dessas 40 horas teóricas, ele deverá fazer um relatório daquelas atividades desenvolvidas durante o curso e submetê-las aos instrutores responsáveis, para que então eles possam ter, após expedido, o certificado da parte teórica. E aqui abro um parênteses para falar que a frequência exigida é de 100%, para daí ele iniciar a parte prática, que é chamada estágio supervisionado. Esse estágio supervisionado, ele é feito no âmbito do SEJUSC e consiste na observação e na realização de audiências sob a supervisão de um instrutor cadastrado no CNJ. E na impossibilidade de ser por um instrutor cadastrado, no CNJ, que seja feita por autossupervisão. E como acontece esse estágio supervisionado? O estágio supervisionado, ele começa com a observação pelo candidato de audiências. Então, ele como observador, ele deve preencher relatórios colocando, como que se desenvolveu aquela sessão autocompositiva, quais técnicas que foram aplicadas, o que aconteceu, como observador. E cada tribunal tem uma exigência com relação ao número de audiências que o futuro mediador e conciliador deverá atuar como observador. Feitas audiências, observadas essas audiências, ele atuará como co-conciliador ou como co-mediador. E durante essa atuação ele estará sendo avaliado. O instrutor, ele deverá preencher formulários que constam no site do próprio CNJ de avaliação do candidato, para averiguar o quanto daquele que foi aproveitado, toda a matéria durante o conteúdo teórico, se ele está sabendo aplicar as técnicas, observar os procedimentos, o tratamento das partes, o código de ética, a legislação pertinente, como que está o saber fazer daquele facilitador do diálogo. Então, como co-conciliador ou como co-mediador, ele realizará um determinado número de audiências. E após, ele fará também outras como conciliador ou mediador, conduzindo sozinho aquelas sessões autocompositivas. Preenchidas essas 60 horas, somente a partir então de finalizado esse estágio supervisionado, que pode ser de 60 a 100 horas, a depender da regulamentação do tribunal, se ele for provado, será expedido o certificado como conciliador ou mediador, para que ele próprio encaminhe esse certificado, que seja encaminhado ao tribunal, para averiguar a regularidade da atuação, para verificar toda a documentação necessária, se está tudo correto, homologar, e então é feito o cadastro desse facilitador no banco de dados do CNJ. Passará a constar, então, como mediador ou conciliador no Concilia Jude, que é um cadastro que foi instituído pelo CNJ no ano passado, em que reúne os dados dos conciliadores, mediadores e instrutores de justiça consensual de todos os tribunais. Então, é assim que acontece essa capacitação. Vamos agora para a segunda parte, em que eu vou tratar um pouco mais dos requisitos. Olá, dando continuidade ao vídeo anterior, o
qual estamos falando sobre o processo de capacitação e cadastro dos conciliadores e mediadores judiciais, passaremos agora então a falar sobre os requisitos, né, para se tornar um mediador ou conciliador. Nesse ponto, é importante frisarmos que tanto o CPC quanto a lei de mediação e a resolução, elas não possuem uma previsão específica da diferenciação dos requisitos para que os interessados, né, se formem como conciliadores ou mediadores. A resolução 125 dá tratamento igual tanto ao conciliador e ao mediador, não apartando essas duas figuras, as duas atuações. O CPC também não faz essa diferenciação entre conciliador e mediador no que se refere ao processo de capacitação e cadastro. Já a lei de mediação, como o próprio nome do diploma normativo diz, ela trata primordialmente da mediação. E ela fala em seu artigo 11 que poderão ser mediadores aquelas pessoas formadas em curso superior reconhecido pelo MEC há mais de 2 anos. Então, essa lei de mediação, ela tem disposição expressa, limitando esse requisito, né? Então, somente poderá ser mediador aquele que já tiver uma formação, que for bacharel em qualquer curso de qualquer área, há pelo menos 2 anos. A resolução 125 não tem previsão nesse sentido e nem o Código de Processo Civil. E aí a gente se pergunta, essa previsão no tocante à mediação, ela é extensiva à conciliação? Ou seja, o conciliador também, para passar por todo o processo de formação, ter o seu cadastro no CNJ, também deverá ser bacharel há pelo menos 2 anos? De acordo com essa dúvida, o FONAMEC editou um enunciado número 56, que diz que ao conciliador não aplica aquela previsão do artigo 11 da Lei 13.140 de 2015. Ou seja, a exigência de ser bacharel há pelo menos 2 anos não cabe no caso do interessado em se cadastrar como um conciliador judicial. Só que como tem acontecido nos tribunais, né? Até final do ano passado, havia muita discrepância de tribunal para tribunal, havia tribunais, inclusive, que deixavam com que estagiários de direito de qualquer período conduzissem essas sessões autocompositivas, outros tribunais exigiam também para conciliação que o candidato fosse formado há pelo menos 2 anos e que estagiários não poderiam ser cadastrados, não poderiam atuar nas conciliações e mediações no âmbito dos sejusques. E diante dessa discrepância de entendimento, o CNJ, no final do ano passado, por meio de uma portaria, passou a prever a figura do conciliador aprendiz. O conciliador aprendiz, ele pode ser o estudante de direito a partir do 3º período que quiser realizar as audiências de conciliação e deverá então fazer um curso específico que consta naquela portaria, com conteúdo programático mínimo, a ser ministrado por instrutor também capacitado pelo CNJ, obter essa certificação, fazer o estágio supervisionado, para daí ser certificado como conciliador aprendiz. E o conciliador aprendiz somente poderá atuar nas conciliações no âmbito dos sejusques e nas audiências dos juizados especiais, cíveis ou federais. Então nós temos essa figura hoje em dia do conciliador aprendiz, exatamente para proporcionar ao estagiário do direito, a partir do 3º período, a realizar essas audiências nos sejusques de uma forma mais estruturada,
passando por uma capacitação, deixando de ser aquela conciliação que pergunta só se tem proposta de acordo, mas sim com a utilização de técnicas, de metodologias, com toda uma abordagem que é passada durante o curso e que é desenvolvida durante o estágio, as competências, né, que serão desenvolvidas durante o estágio supervisionado e posteriormente. E esse estagiário de direito, ele poderá contar com essa nova oportunidade. Então, de acordo com essa coxa de retalhos no tocante à formação e ao cadastro dos facilitadores de justiça consensual, nós temos então essas duas situações. A da lei de mediação, que prevê, portanto, que para ser mediador tem que ser maior, capaz, né? Ou seja, ter capacidade civil e ser formado há 2 anos em qualquer curso superior reconhecido pelo MEC. Então, não é necessário que o mediador judicial seja formado em direito. Inclusive, a própria resolução 125 de 2010, no Código de Ética, prevê que quando aquele profissional estiver atuando como mediador ou conciliador, ele atua desvinculado da sua profissão de origem. Ou seja, não importa a profissão de origem daquele facilitador, e sim que ele seja competente para realizar aquela sessão compositiva, e entendendo aqui competência, a capacitação necessária, o desenvolvimento das habilidades específicas para a condução das sessões autocompositivas, a capacitação continuada, a reciclagem constante daquele profissional. Inclusive, essa capacitação continuada e reciclagem constante são requisitos previstos na própria Resolução 125 do CNJ. Já a outra figura, a figura do conciliador, em geral, nós temos que poderá ser qualquer profissional formado em qualquer área, independentemente do tempo de formação, ou então o estagiário de direito, a partir do 3º período, que fizer o curso e será cadastrado como conciliador aprendiz. E esse conciliador aprendiz, ele somente poderá atuar no âmbito daquele SEJUSC ao qual ele foi cadastrado. Então, nós temos essas duas situações, do conciliador e do mediador. E esse enunciado do FONAMEC, inclusive, ele fala que não cabe aquela exigência de formação há pelo menos 2 anos ao conciliador, em razão principalmente da natureza mais objetiva daqueles conflitos que são encaminhados para a conciliação, né? Não se aplicando, portanto, essa presunção de expertise, de amadurecimento que a lei de mediação exige para a formação daquele profissional que deverá observar a Lei 3.140 de 2015. Então, são essas situações. O CNJ, no final do ano passado, também editou uma cartilha para esclarecer melhor essas dúvidas, e vocês podem encontrar essa cartilha no site do CNJ, no portal da conciliação e da mediação. E essa cartilha, ela esclarece muitas dúvidas. Qual que é o procedimento de cadastro, como é feita a capacitação, a quem devo procurar. E aqui eu já adianto para vocês que aqueles que quiserem fazer a formação para ser conciliador ou mediador extrajudicial, para que procurem o SEJUSC ou no PEMEC da sua região, né? Os SEJUSCs, eles vão ter essas informações também, assim como os no PEMEX, para que saibam do calendário dos cursos de formação de conciliador e de mediador das respectivas unidades, que são eles os responsáveis. Vocês não vão achar isso no site do CNJ. E optando por esse caminho, né, deve-se seguir todo aquele trajeto que eu falei da formação teórica de 40 horas no mínimo. Alguns tribunais têm formações de 100 horas, outros de menos, mas o mínimo é sempre 40. Tem formações de 60 horas.
E depois, ao término da capacitação teórica, o candidato deverá se submeter ao estágio supervisionado, que é a parte prática, no qual ele será avaliado e tão somente após a finalização dessa etapa ser-lhe-á emitido o certificado, para que daí o tribunal respectivo providencie a sua inscrição, a homologação da sua documentação, para que passe a constar no banco de dados, no cadastro geral do Conselho Nacional de Justiça. Feitas essas colocações com relação à capacitação, aos requisitos para se tornarem um mediador ou um conciliador judicial. Uma outra questão também que vale ressaltar aqui nessa temática e que muitas perguntas chegam nos nossos sejusques a respeito é se o candidato e se o interessado fizer um curso de mediação e conciliação oferecido por uma entidade privada, por exemplo. Esse ponto é muito importante que vocês atentem para que, se a instituição privada, se ela tem convênio com o tribunal ao qual vocês vão querer atuar, onde vocês vão querer atuar e serem cadastrados, e se ela tem autorização, se ela está inscrita tem autorização para oferecer esse curso na Infam. Então tem esses dois requisitos para que uma entidade privada, uma pessoa jurídica de direito privado, uma instituição, uma universidade ou um instituto privado, uma câmara privada de mediação possa ministrar cursos de formação de mediadores e conciliadores judiciais. Elas devem estar cadastradas na Infam e elas devem ter convênio com o tribunal para o qual vocês vão querer que seu cadastro seja posteriormente validado. E é necessário sempre, vocês, por exemplo, têm alunos, têm candidatos que fazem curso nessas instituições privadas e que depois levam o certificado da parte teórica e realizam a parte prática no Sejusc competente. Essa é a outra opção. Então, quem pode oferecer os cursos de capacitação para facilitadores judiciais são os próprios NUPEMECs, por meio dos Sejuscs, ou então diretamente pelo NUPEMEC, ou entidade privada credenciada na Infam e com convênio com aquele tribunal. Né? E a outra questão que também tem levantado debates, tanto no meio prático, no meio dos tribunais, nos meios acadêmicos, é a questão da remuneração desses profissionais. O CPC, a Lei de Mediação e a Resolução 125 já previam a possibilidade dessa remuneração, dizendo que os conciliadores ou os mediadores serão remunerados pelos tribunais nos quais atuarem e essa remuneração ela pode se dar de diversas formas, né, por verbas do próprio tribunal, sendo pago pelas partes, cada um adotando sua sistemática, e isso a legislação deixou ao arbítrio de cada tribunal, a forma de pagamento, né, dos honorários, pagamento da verba destinada ao remunerador ou ao conciliador, e também de forma voluntária. Mesmo aqueles conciliadores que estejam cadastrados no CNJ, os mediadores também, e que atuarem de forma remunerada, eles deverão realizar um mínimo de audiências para manter o seu cadastro ativo a título voluntário, principalmente nos processos em que tenha sido deferida a assistência judiciária gratuita. Só que cada tribunal tem a liberdade de regulamentar de sua forma. E o CNJ, ele editou uma resolução com uma tabela estipulando parâmetros para a remuneração desses terceiros facilitadores. E os tribunais deverão observar os limites mínimo e máximo dessa tabela. E dentro desses limites, eles poderão regulamentar de acordo com as suas necessidades e peculiaridades. Embora desde 2015 já houvesse previsão de remuneração dos conciliadores e mediadores,
depois também com a Resolução 125 e alterações posteriores, por emendas posteriores. Ainda assim, muitos tribunais brasileiros ainda não estipularam não regulamentaram, não estipularam a remuneração dos conciliadores e dos mediadores. E essa é uma questão que né, tormentosa, muitos perguntam a respeito disso. Por que tanta discrepância entre os tribunais? Por que mediadores, por exemplo, pelo TJ de São Paulo, por que eles fazem jus à remuneração, enquanto em outro TJ não foi regulamentada ainda? Essa é uma questão da liberdade administrativa, da discricionariedade administrativa de cada tribunal de justiça, de acordo com a sua autonomia também administrativa e orçamentária. Então, alguns tribunais já regulamentaram, enquanto outros não. E no final do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça editou um documento chamado Diagnóstico da Remuneração dos Conciliadores e Mediadores nos Tribunais Brasileiros. E de acordo com esse diagnóstico feito pelo próprio CNJ para averiguar essa situação no âmbito dos nossos tribunais, foi constatado que muitos tribunais têm atuação somente de facilitadores voluntários. É o exemplo, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que não conta ainda com uma regulamentação sobre a remuneração. Um exemplo para vocês de tribunais da Justiça Estadual, né, que já regulamentaram a remuneração. É o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Goiás, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, esses do Ceará. Esses tribunais já regulamentaram. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, não regulamentou. E os tribunais regionais federais, nenhum deles também regulamentou a questão da remuneração dos facilitadores, sejam mediadores ou conciliadores. Então, todos aqueles que pretendem vir atuar como conciliador ou mediador no âmbito dos tribunais regionais federais, já sabem de antemão que por enquanto não há regulamentação em nenhum tribunal a respeito dessa matéria. E a gente conta que com esperança, com desenrolar, essa remuneração ela é importante, uma vez que o próprio processo de capacitação continuada dos conciliadores e mediadores, que é requisito, inclusive, previsto na Resolução 125, ela demanda um custo, ela demanda energia, tempo e dedicação. E a gente entende que a remuneração ela é importante também como estímulo à melhoria, ao engajamento, à adesão de mais interessados em se tornarem mediadores e conciliadores judiciais. Vocês que são tão importantes para o desempenho do nosso trabalho, para garantir um acesso mais adequado à justiça, um acesso substancial à justiça, na medida em que a conciliação, a mediação, a justiça restaurativa também, elas são métodos consensuais que são ofertados aos cidadãos no que a gente chama de figura do tribunal multiportas, ou seja, são outras portas, além do processo judicial, que são oferecidas para o cidadão para que ele possa escolher um método mais adequado ao seu tipo de conflito, para que ele possa se engajar ativamente na construção da melhor solução para o seu litígio, para que ambos envolvidos, todos os envolvidos naquele conflito possam sentar e de uma forma colaborativa engajarem num diálogo direcionado ao consenso, trabalhar questões afetas a outras dinâmicas subjacentes que retroalimentam um conflito, coisa que não é possível nos limites de um processo judicial dogmático, heterocontraditório, heterocompositivo. A mediação e a conciliação, ela abre essas portas, ela amplia a visão dos envolvidos, ela fornece um locus, que a gente chama de um locus de democracia participativa, a partir do momento que é oferecido para o próprio cidadão a participação direta na construção da solução para o seu litígio, de uma forma célere, adequada, humanizada,
na qual ele tenha a oportunidade de aprender também técnicas, abordagens para resolver seus próprios conflitos futuros, sem que para tanto seja necessário bater às portas do judiciário. Isso é o que a gente entende também como mecanismos para um acesso substancial à justiça, que são hoje em dia fornecidos pelos nossos tribunais a todos os cidadãos, que deles venham a precisar e que optem por participar desses processos dialógicos, tendo em vista a autonomia da vontade dos envolvidos e a voluntariedade. Eu espero que com essas explicações fique um pouco mais claro como acontece o processo de capacitação e de cadastro dos conciliadores e dos mediadores judiciais e que vocês se sintam mais estimulados ainda a trilhar pelos caminhos da pacificação, da consensualidade, do diálogo, da empatia, da inclusão e da autonomização dos sujeitos na nossa sociedade. Até mais!